Meu Deus, em nome de Jesus, eis uma vez mais aqui a minha vida, diante deste púlpito, diante da Tua Palavra. Grande responsabilidade é, porque eu sei que de mim mesmo, amado Deus, eu não tenho nada, absolutamente nada a oferecer às Tuas vidas, às Tuas ovelhas que aqui estão reunidas, mas eu sei que a Tua Palavra é tudo. Eu sei que a Tua Palavra é vida, eu sei que a Tua Palavra é cura, eu sei que a Tua Palavra, amado Deus, é restauração para todo aquele que ouve e crê. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, fala conosco por meio da Tua Palavra, e que a Tua Palavra esteja indo de encontro, amado Deus, às necessidades do nosso coração e da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Meus irmãos, é inevitável, quando nós decidimos entregar nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós decidimos receber Jesus como Salvador, a primeira coisa que acontece é o escancarar das nossas fraquezas. Se aquela pessoa entregou a vida para Jesus e ela acredita que tudo ela pode, que o braço dela é forte e que de si mesma ela tem capacidade de viver ou de sobreviver, ela não conheceu verdadeiramente Jesus, porque a primeira evidência de que uma pessoa verdadeiramente entregou a vida para Jesus é o reconhecimento de que eu sou fraco, eu sou carente, eu sou necessitado, e muitas são as fraquezas que todos os dias tentam me afastar para longe do Senhor Jesus. É inevitável. A nossa vida com Cristo é uma vida dia após dia reconhecendo a nossa fraqueza. E cada um de nós aqui tem uma fraqueza diferente, ou fraquezas diferentes. Não existe nenhuma super mulher, ou super homem, ou super criança, contando Paulo aqui. Todos nós temos fraqueza ou fraqueza, meus irmãos. Algumas delas que nós ainda nem identificamos, algumas delas que nós ainda nem conhecemos, mas está aqui dentro do nosso ser, guerreando contra o nosso espírito, fortalecendo a nossa carne, tentando nos levar a uma vida distante do Senhor. E é claro, é evidente que quando a gente fala de fraquezas, a primeira coisa que vem em mente é o pecado. E de fato, o pecado é uma fraqueza. Os desejos da nossa carne, a inclinação da nossa carne a desobedecer ao Senhor, sim, é uma fraqueza. Ou são fraquezas, porque não é somente um pecado, são vários. Mas eu preciso ler um texto aqui para vocês, para que nós venhamos compreender o que de fato, meus irmãos, é a nossa fraqueza. Vai parecer uma heresia o que eu vou falar aqui, mas o pecado não é o nosso maior problema. O pecado não é a nossa maior fraqueza. Sim, o pecado mata. O pecado nos coloca debaixo de uma maldição. O pecado nos coloca a caminho de Satanás. Tudo dá errado na nossa vida a partir do pecado, mas não é heresia o que eu estou dizendo. O nosso maior problema, a nossa maior fraqueza não é o pecado. E através da palavra de Deus, eu vou revelar o que é a nossa fraqueza. Na verdade, a palavra de Deus irá nos revelar. Romanos capítulo 8, versículo 26. Assim diz a palavra de Deus. Da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Perceba que esse versículo está falando de fraqueza e não de fraquezas, ou seja, de várias fraquezas. O apóstolo Paulo está falando de uma fraqueza, e ele está falando que é nossa. Ele está se colocando e está colocando toda a humanidade, está colocando toda a igreja dentro desse versículo. Ele está dizendo, nós temos uma fraqueza, porém o Espírito Santo, o Espírito de Deus nos ajuda em nossa fraqueza. Mas pastor, que fraqueza é essa? O apóstolo Paulo também nos diz, porque não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, e no mesmo versículo ele diz que essa fraqueza é a respeito da oração, porque nós não sabemos orar. E esse não saber orar, meus irmãos, não é o seguinte: esse não saber orar não é o fato de não saber abrir a boca para orar, porque eu tenho certeza que nesse sentido todo mundo sabe orar. Eu tenho plena certeza que todo mundo que está aqui sabe abrir a boca
para pedir algo a Deus ou para agradecer a Deus. Esse não saber orar da forma conveniente, acredito eu, meus irmãos, tem a ver com tempo. Tem a ver com quantidade de minutos que nós passamos na presença de Deus. E nesse sentido, nós não sabemos orar como convém. Sabe por que eu digo isso? Porque não é nem um pouco conveniente para mim, pastor unido, apenas 1 hora de oração por dia. Não é não. A igreja é pequena, são poucos membros. Satanás não está nem aí para isso. Ele olha para mim e me enxerga como uma ameaça. E diante da ameaça que Satanás apenas 60 minutos de oração por dia é muito pouco. E tem também a respeito de Deus, principalmente a respeito de Deus, acima de tudo a respeito de Deus. 60 minutos de oração é muito pouco para um pastor estar aqui no púlpito aqui agora pregando, eu reconheço isso. Não é conveniente para mim apenas 60 minutos de oração. Eu preciso orar mais, eu preciso romper, eu preciso avançar. Eu preciso esquecer que existe um relógio na parede. Eu preciso esquecer que existem distrações. Eu preciso orar, orar e orar. E é nesse sentido, creio eu, que o apóstolo Paulo está falando. A nossa ignorância na oração é a respeito do tempo que nós dedicamos à oração. Horas antes de ser preso, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para um monte de oração. Deixou os 3 ali, fica orando aqui, eu vou orar um pouquinho mais distante. A Bíblia fala que mal se passaram 30 minutos, Jesus voltou, estavam aqueles 3 camaradas dormindo. Mal havia se passado 30 minutos de oração, os caras estavam com Jesus. Era Jesus que estava ali com eles, os caras cochilaram. E Jesus deu a eles a seguinte bronca: como pode isso? Vocês não podem orar nem ao menos 1 hora. Diante disso que Jesus ali fala, meus irmãos, diante daquela bronca de Jesus, diante daquele questionamento, vocês não puderem orar nem 1 hora, eu creio que no mínimo 1 hora é o que Deus espera de mim e de você. No mínimo 1 hora. Porque a nossa necessidade é de muito mais. É de muito mais. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Pastor, o senhor não sabe como é a minha vida, os meus afazeres, os meus compromissos. Pastor, eu não tenho tempo. Será que não? Todo dia Deus nos dá 24 horas. Meus irmãos, tenta passar 24 horas sem fazer nada. Parece que o dia nunca vai acabar. São as nossas ocupações que certamente, que naturalmente nos leva a ter a compreensão que o tempo passou. Mas o problema é que não são somente as nossas ocupações, são as nossas distrações. Meus irmãos, um dia desse, vamos fazer o seguinte exercício. Todas as vezes que a gente for pegar no celular, pega uma folha de caderno e anota a hora. A hora que você pegou o celular e depois anota a hora que você deixou de mexer no celular. Assim durante todo o dia. No final do dia, antes de dormir, soma os minutos. Pode ter certeza, vai dar mais de 2 horas. Foi feita uma pesquisa, foi feito um estudo. A maioria das pessoas do mundo ficam em média 2 horas com o celular na mão. Até quando vai sentar na privada, está com o celular na mão. Correndo o risco de cometer um engano, né? Em vez de usar a mão que está segurando o papel higiênico, usar a mão que está segurando o celular. Misericórdia. Temos tempo. Temos tempo, o problema é que nós não sabemos orar aproveitando o tempo. Olha que maravilha, quase 60 minutos aqui estivemos em oração. Sejamos sinceros, se estivéssemos em nossa casa agora, não estaríamos orando? Esse tempo que nós passamos aqui em oração, meus irmãos, se nós estivéssemos em nossa casa, ou estaríamos no celular, ou estaríamos na frente da televisão, ou estaríamos simplesmente sem fazer nada. Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer perfeitamente, é nada. Nós somos profissionais em não fazer nada. Temos diploma de não fazer nada. E é justamente nesses momentos, meus irmãos, que nós temos que orar, que nós temos que clamar. Porque a nossa fraqueza é justamente a oração. Meus irmãos, o pecado só se torna a nossa fraqueza quando a oração deixa de ser a nossa força.
O pecado só se torna forte na minha vida e na sua vida quando a nossa vida de oração está fraca. E por quê, pastor? Porque é a oração que nos aproxima de Deus. É a oração que nos leva ao trono de Deus, e é diante do trono de Deus que somos fortalecidos. É diante do trono de Deus que somos protegidos. Eu estava comentando com um rapaz aqui, com o Charles inclusive, a respeito de maldição, de trabalho de feitiçaria, de trabalho de magia negra. E eu disse para ele, cara, o problema não é magia negra, o problema não é feitiçaria, o problema não é nome dentro de boca de sapo. O problema é a minha vida, ou a sua vida, ao alcance dessas maldições. Presta atenção no que diz Provérbios 26, versículo 2. Como o pássaro que foge, e como a andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa, ela não se cumpre. A Bíblia está dizendo que assim é a maldição que é feita, que é lançada contra a vida dessa pessoa. Se essa maldição não encontrar uma causa na vida daquela pessoa, essa maldição não se achega, ela volta para a sua origem. O pecado, meus irmãos, é um puleiro de maldição. E o pecado só se torna um puleiro na minha vida e na sua vida quando a nossa vida está distante do trono de Deus por meio da ausência, do vazio da oração. Porque é a oração que nos leva para diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus, o que acontece? Acontece o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo aqui dá uma recomendação: meus irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como o apóstolo Paulo? Pegando a rosa ungida e levando para casa, pegando água consagrada e bebendo. Como eu posso ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, apóstolo Paulo? No mesmo capítulo ele responde. No mesmo capítulo, Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem em todo tempo no Espírito. Só podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, contra toda maldição, contra toda hoste do maligno, contra o pecado, principalmente, se vivermos uma vida de constante oração. A oração na minha vida e na sua vida tem que ser incessante, porque incessante, meus irmãos, são as fraquezas da nossa carne. Incessante é Satanás tentando nos laçar. Incessante é este mundo que jaz no maligno tentando nos derrubar. Por isso a oração tem que ser incessante na minha vida e na sua vida. Por isso nessa noite, reconhecendo essa fraqueza que é a oração, reconhecendo que nós somos fracos e falhos no ato de orar, entregando migalhas para Deus, entregando minutos para Deus, que nós viemos sair daqui nessa noite com esse erro corrigido. Vamos começar a orar? Vamos começar a orar, meus irmãos. A mesma bronca que Jesus Cristo deu a Pedro, Tiago e João, Ele dá para mim e para você, sabe como? E quando? Todas as vezes que nós nos colocamos para orar, em menos de 10 minutos a gente já se levanta. Todas as vezes que nós nos colocamos em oração e mal passou 10 minutos, nos levantamos, acreditando que estamos fortalecidos espiritualmente. Deus olha para mim e para você o quê? Só 10 minutos? O meu filho passou 6 horas pregado ali naquela cruz, e você passa só 10 minutos e já se levanta achando que é um anjo poderoso? É no mínimo 60 minutos. No mínimo, para começar. E eu repito, 24 horas Deus nos dá todos os dias. Meus irmãos, eu tenho plena certeza que a partir das 10 da noite ninguém aqui faz mais nada. Se tiver alguém aqui que a partir das 10 da noite vai lavar prato, vai lavar roupa, vai fazer comida, vai varrer casa, eu vou mandar para o médico. Eu tenho certeza que a partir das 10 da noite, por mais que o sono venha, por mais que a vontade de dormir venha, lute um pouquinho contra essa vontade, contra essa necessidade, e vá buscar o seu Criador. Vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque somente assim poderemos vencer as outras fraquezas que é o pecado. Quando essa fraqueza, que é a falta de oração, ser eliminada da nossa vida, as fraquezas que é o pecado também serão eliminadas. Amém? Essa é a palavra que eu tinha compartilhado para a igreja, para mim e para a igreja, essa era a palavra.